Eu quero primeiro, dizer que é uma satisfação enorme, um prazer conhecê-los. Dizer que, para mim, sobretudo, é uma alegria ver que o curso está em andamento. A gente pensa o curso, às vezes, um ano e meio antes, para que ele possa acontecer. E efetivamente, estamos aqui, conseguindo concretizá-lo. Mais uma edição desse curso aí. Várias pessoas já passaram por ele. E a gente tem o prazer de que isso seja possível também, que a sequência tenha se dado. Hoje vocês perceberam que está diferente aqui o clima. E eu pensei esse formato, e eu gostaria que vocês imaginassem o porquê desse formato. Gostaria que a gente já pensasse o porquê deste formato aqui. Claro que é um formato integrador, a gente consegue ver também, para além do professor, dessa ideia de autoridade também, a pessoa na frente, a gente consegue ter uma visão múltipla das pessoas que estão, dos sujeitos que estão compartilhando esse momento. Mas queria que vocês me dissessem, o que lembra vocês esse formato que eu apresentei aqui. Parece uma vagina. É uma vagina. É muito, é uma vagina. Então, veja, a aula de hoje é sobre feminismo, e eu estou aqui bem na função do... segurar aqui o... Para estimular o debate? Para estimular o debate, eu estou aqui numa função... Eu achei que era o garrafão da quadra de basquete. É muito melhor do que isso. Estou aqui na função de estimular o debate, porque, de fato, toda a luta feminista, vocês vão ver, a gente vai falar um pouco disso hoje, ela também é muito pautada na discussão sobre o corpo, na apropriação do corpo, nas violências que se dão sobre o corpo da mulher, em tabus que foram colocados historicamente sobre esse tema, e a gente tem que partir disso, de partir dessa aceitação culturalmente, para que seja considerado aí um tema absolutamente nosso, apropriado por homens, mulheres, por todas as diversidades. E eu vou falar muito disso sobre hoje. Então, também é acolhedor nesse sentido. Também espero que seja acolhedor nesse sentido. Um formato pensado a partir de uma experiência não só do próprio feminismo, mas da própria teoria crítica do Joaquim Herrera Flores. Eu sou muito companheiro dos meus irmãos, meus irmãos afetivos, a Carol e o Manuel, nessa linha de pensamento dos direitos humanos, que é a teoria crítica, que nos propõe, sobretudo, pensar de outro modo. E, muitas vezes, o pensar de outro modo está muito relacionado com práticas diferentes daquilo que a gente está acostumado. E romper práticas culturais, se subverter a essas práticas culturais, reagir ao entorno de opressões, vocês viram aqui com o Manuel, é algo que são estratégias da teoria crítica. Então, eu pensei que iniciar aí esse debate a partir dessa desconstrução daquilo que já vinha sido colocado como posto, porque a gente vai se habituando também, os hábitos, para mexer um pouco também com vocês, que é isso que o feminismo faz, rompe, estabelece essas rupturas com essas culturas tradicionais, com as tradições que a gente vai criando nas relações sociais. E também, ao contrário dos outros anos, eu coloquei o tema da arte, porque se alinha direitos humanos, o feminismo e a arte como movimentos justamente de ruptura das opressões. E é importante falar da arte e da cultura, porque, vejam vocês, a primeira perspectiva que eu gostaria de trazer é de que houve uma transformação muito grande no século XX da própria concepção de cultura. A Declaração Universal de 1948 trazia já a cultura como um direito humano. Está lá, é um dos artigos da Declaração. Mas é meramente formal. A ideia da cultura, naquele momento, é de uma cultura elitizada, de uma cultura que é de acesso às expressões artísticas. A ideia de cultura era você ir ao teatro, à ópera, às grandes expressões, ao balé, ao museu, aquelas visões de cultura de que é algo inatingível, para a maioria da população. Quer dizer, o problema da cultura era o problema do acesso à cultura, às expressões artísticas e culturais. Ao longo do tempo, mesmo no âmbito internacional, foi se transformando essa noção de cultura. A cultura também obviamente, expressões artísticas, culturais, de todas as categorias, mas ela é, sobretudo, a forma de pensar de um povo.
né? Sobretudo, ela é os valores que esse povo estabelece nas suas relações de vida. Quer dizer, para além, né, da ideia de cultura como algo num teatro, e a gente está no teatro, né, que faz também, tenho certeza, né, que se alinha com essa perspectiva também de uma cultura crítica, para além disso, está em práticas sociais que revelam também valores culturais de tradição, de ruptura, aquilo que é também de opressão de um povo, e que é igualmente importante. O Gilberto Gil fala, né, a gente não tem que achar que cultura é algo excepcional, tem que ser o trivial, é o feijão com arroz mesmo, tem que ser parte da nossa prática, porque é a nossa forma de atuar, agir, de compreender o mundo. Isso é cultura também. E veja como está em jogo, hoje em dia, exatamente esses valores, né? Os direitos humanos, a ciência, a cultura, porque de fato são expressões que emancipam. E um Estado autoritário, totalitário, não convive com práticas de ruptura, aquilo que é posto, dado como verdade única, uma pátria, uma única verdade, uma única religião. Então, não é possível tolerar sequer, e aí o discurso é da intolerância mesmo, essa diversidade cultural. E os ataques são frontais, e são bárbaros e violentos em relação aos direitos humanos, à cultura, à ciência, e a tudo aquilo que permite se emancipar daquele Estado, né, que coloca uma verdade única. Essa emancipação também se dá pela cultura. E a cultura tem o papel de reagir frente a essas estruturas de dominação, assim como o feminismo, assim como a perspectiva crítica dos direitos humanos. A crítica, né? Muitas vezes aquela tradicional, não tanto. Né? E aqui está a ligação entre os temas da aula de hoje, do feminismo, da cultura e dos direitos humanos na perspectiva crítica, como algo que permitiu a gente entender a complexidade das relações sociais e a importância desses movimentos, né, para que a gente chegue aqui com uma outra forma de ver o mundo, né, mais diversa. Bom, só para introduzir, né, então, ao longo da minha apresentação, eu vou apresentar alguns quadros, eu passo junto algumas fotos, alguns quadros de movimentos sociais ou de expressões culturais para incentivar o debate. Esse quadro se chama Derramamento de Sangue, da Marcela Cantuário, que é uma artista aqui carioca, brasileira. Quando, logo, né, depois do movimento Ele Não, logo depois da eleição do Bolsonaro, onde ela traduziu, né, se expressou com muita dor esse momento, né, porque mostra não só a devastação ambiental, o impacto que isso teria nas mulheres, na sociedade como um todo. Então, é uma obra muito, muito forte, muito impactante do momento que nós estamos vivendo. E nesse sentido também, né, a cultura, essa forma de expressão cultural, também é registro histórico, simbólico das lutas, né, e permite a gente significar um tempo e também se transformar frente à obra. Então, também é feminismo essas formas de expressões culturais. Isso também é feminismo. Então, nós temos que entender, portanto, feminismo, e aí eu vou partir um pouquinho para falar qual é o objetivo da nossa aula de hoje. Vou tentar cumprir todos, né? Não sei, o professor gosta de falar muito, então vou ver se eu consigo cumprir aqui o programa que eu pensei para nós. Primeiro tentando entender o conceito sobre o feminismo. Num segundo momento, fazendo uma contextualização histórica das chamadas ondas do feminismo, para então problematizar um pouco as questões atuais aí no Brasil, especialmente falando da guerra cultural que a gente está vivendo, né? Essa guerra cultural que tem como objeto de ataque justamente a cultura, os direitos humanos, a ciência, né? Enfim, então e o feminismo, enfim, né? Como alvos assim prioritários, né, do seu ataque. Não pretendo chegar lá. Eu peço desculpa pela minha voz, porque realmente eu vim no processo, mas vamos ver se aguenta até o final. Também uma obra aqui da Rosana Paulino, que é uma artista que se expressa também não só do feminismo, mas identidade de gênero, né, a questão da mulher negra. E eu lamento muito, porque hoje eu tinha convidado para compartilhar a aula comigo 2 colegas que estão fazendo o curso, a Ana Carolina e a Patrícia, que são advogadas, né,
da Associação também de Mulheres Negras da Advocacia e que estão com Covid. Né? Então, lamentavelmente, porque eu gostaria muito que elas compartilhassem esse espaço comigo. Né? Enfim, ficamos, eu tenho certeza que muitas aqui vão fazer também esse papel. Eu espero essas contribuições. Né? Bom, então, eu vou começar aqui falando do conceito. O conceito de feminismo ele tem que levar, pelo menos, né, em consideração duas categorias principais, essenciais. Aí. Tanto analisar esse movimento, que é um movimento muito diverso, muito plural, como uma prática social. Então, nós estamos na perspectiva do feminismo como uma prática social, e a gente vai entender por quê, mas também como uma teoria. E no campo da teoria, a gente vai ver que faz parte de teoria crítica, ou seja, de mulheres que pensaram o feminismo, de mulheres que desenvolveram conceitos sobre o feminismo, que diagnosticaram, né, as camadas de opressão, né, em relação à própria construção de conceitos de gênero, de mulher, de biologia, que a gente vai ver aqui também, mas também tem um forte componente de reação social, de uma luta que é construída coletivamente por mulheres em todos os tempos históricos, né? Em variados tempos históricos. Então, quando a gente fala em ondas do feminismo, gostaria que vocês tivessem essa perspectiva. A gente vai falar de autoras, mas também de movimentos, porque o feminismo também nessa diversidade enorme que existe de compreensão do papel do gênero e da mulher na sociedade, por um lado, né, a construção teórica dessa compreensão, mas ela não se resume aí. Né? Evidentemente que existiram autoras fundamentais que foram essenciais para as lutas, por exemplo, mas, sobretudo, ela é uma prática social de emancipação coletiva. Então, sempre entender o feminismo como um movimento dentro dessas duas perspectivas, e que é muito diverso. Então, veja, é muito difícil conceituar algo universal quando ele é tão caracterizado pela diversidade. Né? A gente vai ver que, na primeira onda, houve uma tendência de universalização das demandas do feminismo. Mas a terceira onda já vai mostrar, bom, a diversidade é enorme, a gente tem que falar de um feminismo plural, interseccional, decolonial, é um feminismo negro, um feminismo que não se encontra em demandas universais. Parece muito com a evolução aí histórica da própria teoria dos direitos humanos. Né? Então, segue muito a teoria feminista, segue também muito da perspectiva da teoria crítica, como a gente vai aprender aqui. Então, enquanto prática social, nessa perspectiva que eu coloquei, é uma forma de ação coletiva, não centralizada, né? Porque não existe um movimento que pode falar em nome de todos, todas, né? As construções, não existe, ninguém está legitimado, autorizado a fazer isso. Não se centraliza e se dá, em muitos momentos, né, diferentes em países. Cada país teve o seu processo também de emancipação, porque tem a sua cultura, as suas raízes históricas, enfim, as suas formas políticas de opressão diferenciadas, mas que compreende a realidade de forma diferente do que foi aceito como normativo, cultural, social e normal. Pessoal, aqui é importante. Porque também feminismo como eu coloquei desde o início, pensar de outro modo. Para o feminismo, tem que pensar de outro modo. Por que é pensar de outro modo? Porque aquilo que estava sedimentado como uma prática aceita, tradicional, né, colocada como natural, naturalizada, e esse termo é muito fundamental, quando a gente naturaliza a submissão do outro, quando naturaliza, né, que há uma inferioridade nessa relação por uma questão componente biológica, por exemplo, né? Acriticamente vai se sedimentando esses valores na nossa sociedade. Alguém tem que puxar o freio e falar, opa, não, tem alguma coisa errada aqui. Então, essa, né, prática de questionar o direito, questionar os valores culturais, religiosos, morais de uma sociedade, faz parte do componente do feminismo. Porque são práticas de mulheres que reagiram a essas estruturas sedimentadas em vários momentos da humanidade, em vários países diferentes. Então, essa prática de reação, né, ela é a estrutura, a base de estrutura do movimento feminista, desse movimento feminista diverso. Então, não há centralidade nisso, porque as práticas foram variadas de acordo com o tempo histórico
dos países, enfim, de cada processo cultural. Agora, é uma reação àquilo, à cultura, ao direito, aquilo que é colocado, a moral, né, que é colocada, é a reação. Né? Então, veja, passa pela, né, inclusive por poder falar, né, sobre o corpo, se colocar, se vestir, enfim, assumir qualquer, né, forma de vivência que não seja, né, que seja contrário do que é aceitável em determinada sociedade. Porque nós temos padrões assim. Esses padrões são muito cruéis, né? E sempre foram muito cruéis e bárbaros com as mulheres. Então, essa reação ao normativo, cultural, social e moral. Né? Bom, também é um processo histórico de denúncia dessas variadas formas de opressão social, em um movimento que é dinâmico. Porque, sim, existem as opressões sociais em relação, que são exclusivas do gênero feminino. Nós vamos ter depois o professor Henrique, na próxima semana, que vai falar também das variadas opressões, das diversas, né, da diversidade de gênero também. Porque são variadas e são diferentes, cada qual tem as suas formas de violência e opressão. E porque, sim, existe violência e opressão, não é mimimi. Né? Não é um discurso inventado, né? Não é uma ideologia, como querem fazer acreditar, de pessoas que querem privilégio. Gente, esse discursinho é um discursinho muito em voga hoje, né? De desqualificação mesmo do movimento. E por que se desqualifica? Depois a gente chega lá na guerra cultural. Porque é um movimento forte de contestação. Né? E a gente vai chegar lá. Então, além de um processo histórico, então, enquanto prática social, por exemplo, né, eu coloquei aqui, quando se afirma que o sexo é político, veja a força dessa argumentação, como a gente vai encontrar na segunda onda, né, de um feminismo que é conhecido como feminismo radical. Então, veja, nós vamos entender que há, num primeiro momento, toda uma discussão sobre público e privado. Num primeiro momento, o movimento feminista identificava muito que o espaço privado, né, o papel da mulher no espaço privado era apolítico. Daqui a pouco eu vou desenvolver um pouco mais sobre esse tema. Mas, num segundo momento, as feministas vão dizer, não, veja, também na relação privada, dentro de casa, existe uma relação de poder, uma hierarquia, uma autoridade, até no momento da relação sexual. Então, o sexo também é um ato político, porque também ele se coloca de forma hierarquizada, até nas relações afetivas. E essa hierarquia se dá também por uma autoridade do homem frente ao desejo da mulher, a determinar o que ela pode ou não pode fazer, ao que ela deve ou não querer naquele momento, a se ela tem ou não prazer. Aliás, né, dizer que o sexo é político é de uma força gigantesca, porque nós não imaginávamos, até um determinado momento da história, que também havia opressão na relação afetiva, porque era naturalizado que a mulher não poderia sentir prazer. É naturalizado a vergonha do próprio corpo. O tabu que vem da Idade Média em relação ao corpo da mulher que sangra, que é feio, que fede, né, que deve ser tapado, escondido, por séculos vai se colocar, até que as feministas vão dizer, mas essa relação de poder é opressora também. Porque nós também temos desejos que são individualizados em relação a essa estrutura de hierarquia privada. Então, mesmo lá, onde não chegava as discussões, num primeiro momento, sobre a opressão à mulher, né, também havia ali uma forma de, e isso é claro para todas nós hoje em dia, uma forma de opressão sexual. E veja como tem força. Né? Então, veja, quando a gente afirma que sexo também é político, nós estamos ali, por exemplo, rompendo com modelos políticos tradicionais, que atribuem neutralidade para o que é privado e definem que é político só a esfera pública. Esse debate, portanto, né, do público e privado, vai marcar esse primeiro momento da reação do feminismo, tanto na prática quanto na teoria. Porque essa divisão entre público e privado coloca a mulher, historicamente, num papel de que o lugar dela, natural, é o lugar do privado. Por que é o lugar do privado? Porque as funções que são destinadas à mulher estão marcadas no contexto familiar. E esse contexto familiar exige uma meiguice, né?
uma pessoa, uma mulher que seja maternal, bela, recatada, sensível, né? Qual é o papel da mulher? Cuidadora é esse papel. Veja vocês, mulheres e homens, porque também depois o patriarcalismo também afeta os homens igualmente. Mas vamos pensar um pouco nas mulheres agora. Esse papel, né, do cuidado, por exemplo, ele é tão forte até hoje que quem cuida dos doentes, das pessoas idosas, das crianças, sempre, na maior parte das vezes, são as mulheres. E muitas vezes os homens procuram nos seus relacionamentos afetivos uma próxima cuidadora. Saiu da relação da mãe, de cuidado, e vai buscar nas suas relações afetivas uma próxima cuidadora. Não é uma parceira, companheira de vida, né, onde você está lá lutando por princípios e valores comuns e vai chegar, né, faz sentido a relação ali, partilhar. Não, é uma relação de cuidado. E o que percebem as mulheres nessa relação de cuidado? Que tem mais um filho, né? Muitas vezes. Não é? Tem mais um filho. Não é um parceiro. Veja, não é um parceiro, é um filho mais que você ganha. Eu vi uma notícia esses dias que nessa chamada para cadastrar os jovens a votar, né, de 16 anos, alguém do Tribunal Eleitoral que dizia assim, as meninas chegam sozinhas, as meninas que vão lá se cadastrar chegam sozinhas com os documentos, ok. Os meninos chegam com as mães e os documentos estão com as mães. Sequer levam os documentos, né, os seus próprios documentos para lá. Porque é um sistema de cuidado que a gente vai reproduzindo, inclusive na nossa maternidade. E falam, bom, mas as mulheres reproduzem o patriarcalismo. Óbvio, não foi ensinado a pensar de outro modo. Não nos foi permitido pensar de outro modo. Essas relações de poder que estão também na esfera privada e, sobretudo, na esfera privada. Na diferença de criação da menina e do menino. Na diferença da cultura no que pode brincar, no que não pode brincar. No cuidado que tem. Não, a menina não pode sentar de um jeito. A gente tem que proteger a menina. Naquela frase horrível que a gente ouviu e às vezes até falou, segurem as suas meninas que o meu menino está solto. Já ouviram isso ou não? Muitas vezes. Às vezes até falamos sem raciocinar. Teve uma entrevista na Roda Viva, né, da Thaís Araújo, a jornalista perguntou, como é que você está cuidando da sua filha? Ela é mais saidinha? Você se preocupa com a roupa dela? E ela diz o seguinte, eu me preocupo com o meu filho, que eu não quero que o meu filho reproduza essas práticas patriarcais. Minha filha vai ser criada livre, usando a roupa que ela quer, tendo respeito que ela merece enquanto sujeito, enquanto a sua subjetividade. Então, veja a força disso. Sexo também é político. Traz toda uma discussão que foi historicamente naturalizada de que o sexo era algo inquestionável. Que mulher, inclusive, não pode ter prazer. Veja, só para dizer, bom, como tem força essa reação, essa ruptura que foi um movimento também teórico, mas essa reação de mulheres que tiveram a coragem de dizer que sexo também é político. E por que tiveram a coragem? Porque são absolutamente agredidas quando colocam essa forma de pensar. Né? E é uma agressão constante a esse pensar de outro modo, que é absolutamente atual, né? Por mais que a gente tenha séculos aí de luta e movimento. Então, que só dá um exemplo. Bom, existe, portanto, um aspecto da opressão que não é só público, mas ele se manifesta muito mais visivelmente no público. E por que se manifesta mais visivelmente no público? Porque o público é o espaço da força, né? Da representação masculina. O Estado é androcêntrico, o que quer dizer? Ele foi pensado por homens, para a manutenção do privilégio masculino. O espaço público requer segurança. Tem que ser uma mulher forte, firme, que saiba se comportar e agir como um homem, que se coloque como um homem. Então, veja, no espaço público representa o poder a figura do varão, né? Do varão, que a gente fala em espanhol, do masculino. Então, toda mulher que busca interromper esse processo, busca participar e enfrenta essa estrutura patriarcal, ela é questionada no seu comportamento. E é atacada na sua subjetividade, inclusive pelas mulheres. Né? Quando formam liderança, quando se candidatam, quando se colocam na OAB,
quando participam dos processos de luta em variadas áreas, na saúde, né, em qualquer área, né? Bom, então, o que a gente percebe? Não, ou ela é muito masculina, né, ou ela não sabe liderar, ou ela é muito frágil para liderar, ou ela é muito sensível. Então, veja, esse argumento de que a mulher é sensível, ou ela é forte como um homem, e aí ela vira um homem, então a autoridade ela é aceitável supostamente porque ela cumpriu os papéis, né? Mas ou ela não é autorizada, porque ela é muito sensível e cabe a ela desequilíbrio, louca. Ela é louca. Não, isso é clássico, né? A mulher é louca. Não, é louca. Nossa, veja que louca. Estabeleceu lá um controle de horário na empresa. Uma mulher louca, doida, de pedra. Porque a loucura, essa ideia de loucura, a categorização de uma mulher louca, está muito vinculada exatamente a essa ideia de sensibilidade, desequilíbrio emocional, típico das mulheres, vejam bem. São todas desequilibradas, são todas loucas, né? Porque no espaço privado, a visão da mulher é justamente dessa fragilidade. A mãe protetora, cuidadora, que é sensível e cabe a ela o papel de amar os seus filhos incondicionalmente, amar a sua família, amar o seu marido, está lá para atender as demandas daquela família. Não importa se ela se anule nesse processo. Nem está pensando na mãe, naquela que cumpre esse papel. Para quê? Mãe dá conta, né? Então, até hoje a gente reproduz essa ideia de que agora não tem nada de sensibilidade. Desculpa, foi um discurso construído sobre também o espaço privado. Então, veja, num primeiro momento, né, a gente tem a opressão tanto visibilizada nesse espaço que é tipicamente, desde a antiguidade clássica, masculina, que é o espaço público, do debate, né, da construção da sociedade, onde as mulheres eram proibidas de participar, e pouco a pouco a gente foi, né, vencendo esse espaço público, mas até hoje a gente tem as opressões por essa participação no espaço público, que é o que eu acabava de colocar aqui. Nós ocupamos, de fato, os espaços públicos, mas ganhamos menos. Somos mais discriminadas. Somos constantemente retiradas de legitimidade. Uma professora que chega com doutorado em sala de aula, né, não goza da mesma credibilidade que um professor mais jovem sem doutorado, por exemplo. Você tem que mostrar capacidade, condições. Você tem que demonstrar que você está ali, que realmente você conseguiu. Agora, imaginem vocês, se uma mulher com doutorado, né, passa por esse tipo de discriminação, uma mulher que não tem doutorado. Uma mulher que, por exemplo, tem várias camadas de opressões simultâneas dessa realidade, né, por classe social, por condição material, pela questão racial, né. Bom, qual é a condição, né, no público também dessa mulher? A gente vai ver que tem diferenças, o feminismo também demonstrou isso. Bom, o que importa aqui é que o movimento feminista demonstrou que existem opressões tanto na esfera pública quanto na privada. E as ondas feministas vão denunciar isso, que é o que eu vou tentar demonstrar aqui. Então, o feminismo, nesse pensar de outro modo, é uma forma de denúncia dessas práticas de autoritarismo da organização política tradicional. Vocês, por aqui até, nessa abertura, tudo bem, pessoal? Então, veja, antes de... claro que a ideia do curso aqui é a gente deixar de fora o senso comum, né? A gente quer romper com a ideia de senso comum, porque nós temos um público diverso. Agora, o feminismo, assim como os direitos humanos, estão muito mal construídos em discurso pela grande imprensa, pelas universidades, inclusive por pessoas da ciência, do sistema de justiça, né? Falar de feminismo já causa, assim, arrepios em alguns. Agora é desconhecimento, né? É desqualificação de uma luta, é ignorância sobre um tema fundamental para chegar onde chegamos, né? E, inclusive, de parlamentares que negam, né, o feminismo. Estão lá, resultado da luta feminista, e que rasgam a história, se achando tão meritocráticas como qualquer homem, né? Chegaram lá por competência própria, porque elas são incríveis, né? A luta feminista não ajudou a elas a participação nesse Estado. Como são cruéis com as mulheres, porque é o papel da sexualidade que é questionada ali. Veja, nós tivemos candidatos com vídeos de situações, né, privadas passaram na imprensa toda aí, candidatos fazendo né, suruba, etc. Se isso acontecesse com uma mulher, ela teria que sair do país,
Inclusive, existem meninas que fazem aborto porque foram estupradas e não podem ficar na cidade. Tem que trocar de nome, tem que trocar de nome. Então, quer dizer, como é naturalizada a ideia de que homens podem ter liberdade sexual, inclusive quando são casados, isso não está em questionamento, e a mulher é questionada justamente na sua escolha sexual e em relação à sua maternidade. Então, se tem uma mulher que decide por levar como ato político uma filha nas suas campanhas, etc., ela é absolutamente questionada, como que passa com a Manuela Dávila. Tiram foto da sua filha para expor na internet. Pessoas que vão lá e violam, né, o direito de imagem de uma criança para atacar, atingir uma mulher. Ameaçam de morte, enfim, ameaças de todos os níveis. Não é pela posição partidária, muitas vezes, que essa mulher... Porque as mulheres de direita, de esquerda, de centro, sofrem o mesmo tipo de discriminação na esfera pública. Como a gente julga a maternidade? Existe abandono paterno em um número extraordinário no nosso país. Homens que deixaram de cuidar dos seus filhos, abandonaram. Né? Agora, o julgamento, e nós temos que... É difícil, mulheres, mas a gente tem que parar de julgar a maternidade alheia. É difícil, porque a gente faz isso. A gente faz isso com a nossa irmã, a gente faz isso com a nossa amiga, a gente julga, não, mas veja, essa mãe estava onde? Que a menina, né, a perna da menina no carnaval teve um acidente gravíssimo e a mãe estava onde? Ah, a mãe estava no bar bebendo cerveja. Ninguém perguntou, e o pai estava onde? Não, quando o pai aparece, o pai é um... Nossa, olha que belíssimo pai. O pai tira foto lá de fim de semana, coloca no Instagram. Nossa, esse é o pai que nós queríamos. Rodrigo Hilbert do padrão de pai. Porque veja, porque a função, não é a função dele. Então, quando ele cumpre esse papel, ele é um herói, né? É o pai, a figura do pai herói. E para a mulher, não, é sempre uma crítica. Se ela sai e deixa o filho em casa, ela é uma mãe desnaturada. Se ela fica em casa e não sai, ela não sabe se divertir. Se ela tem um primeiro filho e não tem um segundo, ela é questionada. Se ela não quer ter o filho, ela é questionada também. Se ela quer abortar, ela não pode. Tudo errado, não tem conduta. Né? As expectativas todas são frustradas, porque para o nosso papel é questionável. Para a expectativa social é que a gente cumpra de novo aquela ideia de ficar em casa no papel e na função de cuidado, sempre. Sem pensar na sua subjetividade, naquilo que é permitido também do ser humano, de pensar, agir, querer, desejar, né? Ter prazer. Porque também é um tema, o prazer também é um tema, o prazer feminino. Não, e tem mulheres, há um movimento de mulheres falando do lado ruim da maternidade, conseguindo expressar também. E são absolutamente criticadas por isso. Olha, eu não gostei de ficar grávida. Não, porque não pode dizer que não gostou de ficar grávida, tem que dizer que é lindo, gente, é maravilhoso. Também pode ser lindo, estou dizendo que ele não é lindo também. Mas não pode ser que as experiências sejam múltiplas, que não seja lindo para todo mundo, que as pessoas... Pode ser que mulheres sofram violência obstétrica, e é absolutamente comum, e sofrem, porque pode ser que, né, seja uma experiência, inclusive, traumática para muitas de nós. Então, a maternidade, esse mito da mãe maternal, é um mito que a gente acreditou, naquela visão também do casamento feliz, no mesmo pacote. E é um pacote que foi vendido para nós, né? A felicidade era o casamento na indústria cultural do consumo. As histórias são sempre as mesmas, elas se repetem. Veja, existem cineastas que fazem pesquisa dizendo que a maior parte dos filmes, por exemplo, da indústria americana, norte-americana, estadunidense, para ser mais específico, quando tem mulheres, são mulheres falando sobre homens. Veja que curioso. Então, todos os diálogos são voltados aos homens, né? A vontades em relação aos homens. Então, parece que não há diálogo possível que passe pela descentralização da figura masculina. Isso também é uma denúncia do próprio movimento feminista. Olha, por que a gente tem que sempre estar falando de homem? Qual é o problema? Bom, então a indústria diz o que a gente precisa realmente para a felicidade está lá no término do casamento. É aí que começa a desgraça, na verdade, porque isso que é colocado, né, como felicidade, agora a indústria tem percebido, e evidente, eu que tenho filho pequeno, sou mãe solo, tenho filho pequeno, a gente percebe que existe também, o movimento também afetou lá. Os filmes infantis, por exemplo, não são mais, né, voltados para a princesa. Veja, a Pequena Sereia, a mulher perde a voz para ficar com o príncipe.
Ela aceita, ela canta lindamente. E ela aceita, em nome do seu amor, se calar. Um sucesso mundial. E a gente amou o filme, canta as músicas, tudo, e as crianças acham lindo, né, o papel que foi destinado, mas a verdade é que ela foi silenciada por um amor. Porque essa história do silenciamento da mulher pelo amor, que amor é esse? Né? Hoje não. A história são das duas irmãs, da menina que tem um conflito com a avó, da estrutura familiar, da menina que quer desbravar o mundo. Veja, são outros valores que são passados. O casamento, a ideia de que a felicidade está num sentido amoroso, aquela letra, pessoal, que é impossível ser feliz sozinho, é mentira. É bonito poeticamente, mas a gente tem que se amar antes de ter qualquer relacionamento, de aceitar qualquer relacionamento. O bonito é se amar primeiro. A felicidade está na nossa dignidade, porque a gente se sujeita, por insegurança, a ficar num relacionamento falido em todos os aspectos, muitas vezes. É falido financeiramente, é falido afetivamente, principalmente, né? É falido no sistema de cuidados, porque você tem que aguentar uma pessoa lá que você carrega, desculpem, e carrega muitas vezes. E muitas vezes é agredida, é estuprada, é violada diariamente, e tem que aguentar em nome do papel social que a mulher tem que ter casada. Ah, porque a mulher solteira não presta. No fundo, ela é puta. Né? Aliás, a mulher solteira é uma ameaça para as outras mulheres. É uma ameaça, porque ela não é convidada para os jantares da família. Nos casamentos, ela é julgada. Quando você vai casar? Num segundo momento, eu falei, então, feminismo como prática social, isso está entendido, certo? Essas reações que a gente foi tendo ao longo, historicamente, contestando, né, esses valores. Mas por que é assim? Por que eu tenho que me comportar e agir assim? Então, essas resistências, que são múltiplas, multidimensionais, que foram colocadas por mulheres ao longo da história. Mas também como teoria crítica. E aqui, veja, a gente tem uma feminista, Célia Amarós, que é da Espanha, que ela vai dizer que o feminismo também é uma teoria crítica que irracionaliza a visão estabelecida da realidade, para possibilitar uma nova visão, uma nova interpretação da realidade, uma ressignificação dessa realidade. É uma teoria que permite ver as coisas que, sem essa teoria, a gente não consegue enxergar. Não consegue ver o contexto de opressão que nós estamos submetidas e submergidas. Não é? O acesso ao feminismo supõe a aquisição de um novo marco de referência. Novos óculos mesmo, né? Como se a gente pegasse, né, novos óculos para ter uma nova visão, pouco a pouco, de uma realidade distinta daquela que a gente estava até então enxergando, que é aquela compartilhada pela maior parte da gente. Então, tanto na prática quanto na teoria, o feminismo ajuda a gente a desconstruir o que está posto, como eu falei, tanto normativo, quanto cultural, quanto moral, e é isso que ajudou. E é essa desconstrução que faz com que a gente chegue, né, no século XXI, talvez não tão diferente como deveria pelos avanços. É porque há resistência. Né? A opressão, ela resiste também. Ela é um sistema de resistência a essas mudanças. A gente tem avanços e retrocessos. Mas meninas e mulheres, né, todos, e homens que estão aqui, e todos os gêneros, né, que estão aqui, quero dizer o seguinte, não tem volta, viu? Não tem volta. Uma vez a gente picado aí pela teoria crítica, uma vez a gente picado pela teoria feminista, não tem como pensar e voltar a reproduzir os valores, porque é um aprendizado mesmo. E a gente percebe, muitas vezes, na maternidade, que a gente reproduz coisas. Gente, é uma coisa impressionante. As mesmas frases a gente usa porque foi colocado, vai se calcificando na nossa subjetividade. E quando você vê, você está repetindo a sua mãe. E é tremendo você se dar conta disso, não é? Como mãe, quando você faz isso e se dá conta de que está fazendo isso, machuca, né? Porque a gente reproduzir esse sistema machuca. Quando você se dá conta, é uma libertação. Eu não vou por esse mesmo caminho. Né? Meu filho, esses tempos, bom, uma família super machista, etc. Meu filho caiu, estava meu irmão, que é bolsonarista, enfim, super machista, etc, etc. Já bateu na esposa dele.
O meu filho caiu e ele falou, levanta que o homem não chora. Meu filho tinha 3, 4 anos. Eu falei, Nicolás, pode chorar à vontade. Você pode, tem todo o direito de chorar. Porque o patriarcalismo também fez isso com os homens. Os homens não podem sofrer muito, muito. Até hoje. Veja bem, a depressão masculina é muito do resultado também das práticas patriarcais. Por quê? O homem não tem amigo. Ele só tem que se expor no coletivo mostrando a sua virilidade. Quanto que ele é bom sexualmente, quanto que ele é bom na conquista, o quanto ele é bom profissionalmente, o quanto ele é viril, o quanto ele é bem-sucedido, o quanto ele é forte. Então, essa fortaleza toda que vem, às vezes, da figura do pai, né, presente, muitas vezes, que é absolutamente distante, é uma relação familiar de distância e medo, porque a educação paterna ela vem pelo medo, não pelo afeto. Os homens nunca tiveram, na maioria das vezes, conversa de proximidade com seu pai. Existem rodas de homens, existe um documentário que se chama O Silêncio dos Homens. Grupos de homens que se reúnem, né, demonstrando, por exemplo, que abraçar é possível, que refazer o contato com o pai, dizer que o ama, né, estabelecer esse afeto também é importante. Porque nas relações públicas e privadas cabe só a fortaleza. E essa fortaleza deprime. E a depressão pode se transformar em alcoolismo, em outros tipos de vício, em violência doméstica. Então, também patriarcalismo e emancipar-se dessa estrutura naturalizada para o homem também é fundamental. Então, qual é o outro comportamento possível? Primeiro, é sair desse binarismo de homem e mulher, no papel que são colocados desde a infância. Meninos vestem azul, mulher... É isso que querem, né? Essa dicotomia, escolas de meninas, né? Escolas de meninos separados, né? Porque é toda uma moralidade sexual, mais uma vez, que se impõe na nossa cultura, que também afeta o masculino, não é? Você queria falar? Não. Essa ideologia que se coloca, o feminismo é contra o homem, a não aceitação do masculino, é mentirosa, né? Fake news. Que o feminismo ajuda, inclusive, a entender, a ressignificar o próprio papel do homem. Porque cabe a ele também, também cabe a ele sentir, desejar, querer outra estrutura familiar. Por que não? Ou não querer, né? É também possível ter múltiplas dimensões de desejo do masculino. Porque sempre... Então, são papéis culturalmente definidos que acabaram destruindo as relações sociais, né? E aí tem o número de mortes absurdo, seja de homens por suicídio, depressão, etc., mas, sobretudo, desaguando na violência doméstica, na morte de mulheres, por esse papel que se espera da masculinidade também. Esse silenciamento ele afetou as relações sociais como um todo. Então, esse documentário também que eu citei aqui é importante porque ele mostra que também os homens não se dão conta, né, dessa submissão a essa naturalização de papéis. E é importante ressignificar. E eu dizia, não tem volta, porque uma vez, né, a gente entendido o processo criticamente, seja pela teoria, pelos movimentos, não tem volta, né? É a gente se pegar e parar de reproduzir. A gente repensa o nosso comportamento e a nossa atitude. Não é bacana fazer humor sobre a mulher, não é mais engraçado, né? A gente está ressignificando as nossas práticas sociais. Por que é engraçado? Era engraçado falar da mulher, ou era engraçado falar do negro, ou do migrante, etc. Mas você está reproduzindo o sistema de opressão. Então, que humor é esse, né, que aprofunda a desigualdade? Então, as nossas práticas elas têm que estar pensadas. Muitas vezes a gente reproduziu. Agora, uma vez encontrada a teoria crítica, a gente vai melhorando nosso papel também, a nossa visão de mundo. Essa é a ideia da teoria aqui como crítica ao sistema de dominação patriarcal. De uma dominação patriarcal que é, como eu falei, institucionalmente pública e privada, né, que se enraiza em todos os aspectos da nossa vida, moral, religioso, cultural, histórico, enfim, todos os aspectos da nossa vida. Bom, então veja, pensar é pensar de outro feminismo, tudo que toca politiza, né? Também é uma frase muito bacana da Rosa Cobo, que é também uma grande feminista que
tenta isso, politizar é reagir, né? É transformar, é desestabilizar, desconstruir aquilo que é dado como certo. Quando vocês chegaram aqui, aqueles que chegaram agora, tava essa configuração de sala para mostrar já de partida que é possível pensar diferente e é possível agir diferente e que o feminismo produz mesmo isso, as nossas possibilidades de romper o que é posto normativamente pelo direito, pela cultura, pela arte, enfim, pelas expressões sociais, pela religião. Né? E eu dizia que, bom, o formato dessa sala hoje é, de fato, o formato de uma vagina, né? Como provocação, porque o tema vagina, falar sobre desejo e vontade do corpo da mulher, foi silenciado, historicamente, por milhares de anos. Né? E a gente tem que enfrentar esse tabu, enfrentar o tabu, né, do corpo da mulher, ao falar do corpo da mulher também. Então, para quem chegou atrasado, quis fazer essa volta lá. Bom, então veja, quando a gente fala de contexto histórico, bom, é claro, precisaria de muito mais tempo, é um curso que tende eu queria aqui fazer um panorama geral das ondas, para a gente entender as diferenças, né, vocês estão me entendendo até aqui, mas a história da humanidade é uma história de silenciamento, de violência e de apropriação do corpo das mulheres, não tem outra história. A história, inclusive, da humanidade dita depois do iluminismo, da civilização, da dita civilização. A gente já vai entender um pouco mais sobre isso. O direito, desde a origem do direito, nós somos formados em direito, mas, né, o Manuel não é, porque ele fala que ele não teve esse azar, ele é filósofo. Desse problema ele não sofre, mas quem é da área do direito percebe o quanto o direito é patriarcal, né, até os dias de hoje. A gente vai numa luta. Bom, até os dias de hoje, por exemplo, em ter uma portaria que impede que a mulher faça, né, uma cirurgia para não ter mais filhos. Tem que ter autorização do marido, né, nos dias de hoje. Não é? Bom, recentemente, um Código Civil que colocava, né, a mulher sob tutela do homem. Não podia contratar, não podia... Enfim, tudo estava submetido a uma decisão do homem. Recentemente, é muito recente. Então, o direito ele foi legitimando essas práticas. A gente vai entender por quê. Mesmo os liberais vão, né, fortemente estabelecer sistema de privilégios, né, masculinos. Então, a maior participação das mulheres no espaço público se deu com as guerras. Isso é importante, porque todo momento, né, que existiram os grandes conflitos, as mulheres foram colocadas para o espaço público para substituir a mão de obra masculina. E é nesse momento geral que há uma tensão possível de ocupação também desses espaços públicos, mas sempre de uma forma desvalorizada, com menores salários, né, com uma maior carga de trabalho, diminuindo a importância dos trabalhos, porque é um trabalho de substituição da força masculina. Né? Mas a gente vai ver que esse movimento empurra e ajuda a tensionar as estruturas do espaço público também. Então, só para contextualizar um pouquinho. E aí, para a gente entender melhor o movimento feminista, tanto como eu falei, de praxis social quanto teórico, algumas sistematizam nessa ideia de ondas do feminismo. E a questão das ondas do feminismo, veja, pessoal, é só uma sistematização. Não tem começo exato. Começou na data tal, na década tal, terminou. É um panorama que a gente tenta dar de mudanças desse movimento que é dinâmico. Né? Mas é importante a gente fazer essa sistematização, porque vai demonstrar, pouco a pouco, as alterações desse momento, né, esse movimento. Mas uma onda, ela vai e volta, né? Ela vai e volta, ela se ressignifica. Também ela ajuda a gente a interpretar os grandes momentos desse movimento que é dinâmico. É difícil, né, tentar demonstrar. Agora, a primeira onda, não é por acaso que é também... E aí eu vou falar um pouco dessa, eu vou até pedir um pouco mais de tempo do intervalo, a gente vai fazer um intervalo daqui a pouquinho, né? Só para falar um pouco dessa questão da primeira onda, porque ela coincide com o surgimento dos direitos humanos. E aqui eu acho que é fundamental a gente, nesse curso, prestar atenção nisso. Os direitos humanos, como conhecemos hoje, esses direitos humanos que conhecemos hoje, têm data e lugar de nascimento. Esqueçam aquela ideia, lá na Antiguidade Clássica, no Código de Hammurabi, né, que falam, às vezes, na academia. Esqueçam, o que a gente entende hoje de direitos humanos é fruto das revoluções liberais. Isso explica muita coisa da teoria tradicional dos direitos humanos. E o feminismo também surge daí, como um contraponto. Né? As mulheres que perceberam, opa, nós não estamos nesse movimento revolucionário, tem alguma coisa errada aí nesse discurso.
Então, veja, nessa primeira geração de direitos humanos, que é onde surgem os direitos humanos, tal qual a modernidade estabeleceu, a ideia dos direitos humanos está pautada numa ideia de Estado para os liberais, né, para os revolucionários liberais. Havia um Estado, rapidamente contextualizando, absolutista, na Europa, que eram de estruturas de reis, monarcas, que eram absolutamente opressores dessa camada social chamada burguesia. As revoluções liberais se dão, se vocês lembram, por essa classe social. Burgueses que vão se insurgir contra a estrutura de poder monárquico, em nome de um direito, de uma racionalidade dos filósofos liberais, que vão tentar propor, né, que propõem nos seus estudos, uma outra forma de governo, uma outra forma de Estado, e uma outra forma de racionalizar o Estado também. A gente chama isso de jusracionalismo, que é o direito natural das revoluções liberais, mas é um direito pautado não mais na ideia de Deus, né? Porque, veja, nos Estados absolutistas, o soberano representava a vontade de Deus na Terra. Não é pouca coisa, né? Está ali, o Estado sou eu, é o Estado representa. Mas quem escolheu o soberano? Deus. O direito canônico sustentava essa estrutura de poder absolutista. O liberalismo vai romper com essa ideia de Estado. Então, bom, essa fundamentação religiosa não nos pertence mais. Nós queremos um Estado que se paute pela vontade dos homens, racionalmente falando. E o iluminismo construiu toda uma filosofia fantástica de contenção da violência e do arbítrio do poder. É isso que o iluminismo nos proporcionou na modernidade. Bom, esse poder absoluto, que é um poder, né, arbitrário, absolutamente arbitrário, de dizer o que é o direito, de determinar a morte, a vida das pessoas, de explorar, de cobrar impostos, fazer a guerra e viver no luxo, não é? Este poder tem que ser limitado. Isso será limitado por uma nova visão de mundo, uma razão de mundo, que tem que romper com a razão teológica. Eu estou falando de um processo que foi secular, né? Estou traduzindo aqui em minutos, mas que foi secular na Europa. E o iluminismo traz uma concepção de segurar a força e a barbárie do Estado monárquico, com base na razão, em princípios racionais, com ideias, né, de valores que são de igualdade, né, de democracia, de representação popular, de tripartição de poderes, que nós conhecemos bem hoje, porque o liberalismo de Estado é o Estado capitalista liberal, que foi bem sucedido na história, né, ocidental da humanidade. Agora, ojo, como dizem os espanhóis, né? Vamos prestar atenção, porque nesse discurso, que é um discurso universal, de igualdade, liberdade, fraternidade, existe uma pegadinha, que Joaquim dizia muito, uma trampa, que é uma armadilha. E a armadilha é enganar, né, todos aqueles que não estão incluídos na festa. Bom, o discurso de universalidade, que todos são iguais, na verdade, tem um probleminha aí que nós chamamos, eu vou colocar aqui, depois eu vou avançar um pouquinho aqui, que é a concepção de cidadania, que é a grande pegadinha, é o status da cidadania. Muito bem, todos são iguais, os direitos são universais, todos têm direito à defesa, ao devido processo, assegurar o direito à vida, à liberdade, como estão consagrados nas declarações liberais, na Declaração Francesa, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, no Bill of Rights da Virgínia, está lá, consagrado valores do direito natural, né? Agora, para cidadãos. E cidadão quem é? Esse status é um status privilegiadíssimo para pouquíssimas pessoas que eram homens brancos e proprietários. Todo mundo fora desse padrão não participa da festa democrática. Veja, o que eu quero dizer é o seguinte, a primeira geração dos direitos humanos foi uma geração de exclusão absoluta da maior parte da humanidade da face da Terra. Então, não nasceu essa visão universal, não nasceu na Ásia, não nasceu na África, não nasceu na América Latina, nasceu no centro de poder, porque a Europa, neste momento, é o centro geopolítico de poder. É aí que surge a primeira geração de direitos humanos. E esta raiz problemática nós vamos trazendo até os dias de hoje.
com mudanças e dinâmicas que a gente vai entender. Mas esse status de cidadania, que dava prerrogativas para o homem branco e proprietário, foi se estabelecendo e se aprofundando, e aprofundando um sistema de privilégios ao longo do tempo, que persiste até hoje. Bom, hoje nós temos o discurso fácil, né, dos inimigos do Estado. Veja, quem são os inimigos do Estado? Aqueles que atentam contra o Estado. Quem atenta contra o Estado? Aqueles que não são homens brancos e proprietários. Tudo que é diferente disso, né? Os homens negros, historicamente, foram encarcerados. Historicamente, foram encarcerados para não romper com esse sistema de privilégios. E depois eu vou falar das mulheres negras. Então, veja, nesse primeiro momento, da primeira geração de direitos humanos, construído por um discurso universal, só tem acesso a essas garantias quem tem cidadania. E essa é a armadilha, né? A armadilha é, bom, se você não é cidadão, você não tem acesso a esses direitos que são universais. Então, o que adianta, né? A liberdade e a vida é para poucos, são garantias para poucos. Mas foi importante o discurso da universalidade, que ajudou a galera a fazer a revolução. Só que na hora de constituir o poder, vocês não participam. Estamos juntos na guerra, mas vocês não participam das benesses ali, da conquista da revolução. E vejam que interessante, mulheres, homens, o que a gente vai ver aqui? Eu estou passando aqui, por exemplo, né? A Valéria Núria vai dizer o seguinte, bom, o feminismo, percebam vocês, é um filho que não foi querido pela ilustração, pelo iluminismo, é um filho que não foi desejado pelos homens. Né? O feminismo não estava contemplado na luta e nem queria. Vocês vão ver por quê. Não queria. Eles tinham, aliás, os liberais da primeira geração que fizeram a modernidade tinham consciência do perigo de dar voz às mulheres. Tinham absoluta consciência. Vocês já vão ver por quê. Então, é nesse momento quando se começam a fazer perguntas impertinentes. Mas as mulheres são impertinentes mesmo, né? Mas é bom, mas como é impertinente, chatinha ela, né? Mas a pessoa gosta de encher o saco, fala mais que a mulher da cobra fala. A mulher da cobra. Porque os direitos só correspondem. Bom, a mulher começou a pensar, vamos fazer umas perguntas incômodas aqui. Por que as mulheres estão excluídas? Perguntinha básica. Por que os direitos só correspondem à metade do mundo, né, que são os homens? Qual é a origem dessa discriminação? O que a gente pode fazer para combater essa discriminação? Então, veja, lá em 1776, a esposa, né, do John Quincy Adams, que foi um dos revolucionários, né, que fez a independência dos Estados Unidos, vai mandar uma cartinha para ele, para seu marido, dizendo, escute, nessa declaração legal que vocês vão fazer aí, inclua a gente, né? Está na hora agora, a gente já é a metade da mulher. Vamos incluir as mulheres nesse processo, já que vocês estão pregando igualdade, discursos aí universais de direito à vida e liberdade, a gente está junto, né, isso, maridão? Legal? Assim. A resposta dele é, quanto aos seus extraordinários, porque ela vai dizer, nos incluas nesses extraordinários códigos de lei que vocês estão promovendo, né, estão debatendo em assembleia, eu estou ouvindo falar disso aí, a gente não pode participar, mas a gente está ouvindo. Ele vai responder o seguinte, quanto ao seu extraordinário código de leis, eu só posso rir. Faz-me rir, já ouviram também falar, né? Faz-me rir da sua reivindicação. Nossa luta, na verdade, olha só, um liberal, Manuel, de primeira linha. Olha o que ele vai dizer. Nossa luta, na verdade, afrouxou os laços de autoridade em nosso país. Crianças e aprendizes desobedecem. Perdemos a autoridade sobre os filhos, né? Escolas e universidades se rebelam. Esse povo maconheiro das universidades. Rebeldes, né? Balbúrdia, 1776, é a origem dos direitos humanos aqui. Olha só, índios afrontam seus guardiães. É uma afronta, né, índio querer ter direito. Imagina. E os negros se tornam insolentes. Negro insolente. A figura do negro insolente, que no racismo, né, historicamente se coloca, é o negro insolente, é o negro que não aceita a opressão. Bom, mas a sua carta, vejam, mulheres, isso aqui é tremendo, né? Mas a sua carta é a primeira indignação de uma tribo mais numerosa e poderosa do que todos esses descontentes. Esteja certa, nós estamos suficientemente lúcidos para não abrir mão do nosso sistema masculino. Eles sabiam. Eles sabiam, né? Eles sabiam, nesse momento histórico, que a força, se incluísse ali,
eles perderiam a estrutura de poder que ia institucionalizar o sistema de privilégio masculino. Vocês percebem até aqui? Eles sabiam, estavam conscientes. Não é que estavam desalienados do seu tempo, eles sabiam o que estavam fazendo, porque a gente olha a leitura da história para esse contexto, é absolutamente fantástica, né, mano? É a história contada como é o grande momento da revolução, da civilização humana. É o marco do nosso paradigma civilizacional. A gente está falando do marco do nosso paradigma civilizacional, dos direitos humanos tais quais nós conhecemos hoje. De homens que não aceitavam negros, que não aceitavam indígenas, que não aceitavam imigrantes desde a sua origem, mas que colocaram um discurso universal. E a armadilha está colocada, porque a cidadã, vamos enganar esses trouxas. Vamos dizer que é para todo mundo, mas no final das contas, é só para a gente. Porque cidadão tem que cumprir ali um rito, uma característica. E na França não foi diferente. Porque também na França nós tivemos, ao lado da Declaração Francesa, de 1789, vou passar aqui, uma jornalista chamada Olympe de Gouges, que ousou, veja, né, que descontente ela, ousou a dizer, bom, as mulheres também têm que participar da ilustração. Então, veja, o feminismo surge nesse momento, como uma resistência das mulheres, dizer, opa, a gente também quer participar, né, dessa nova racionalidade de compreensão do mundo e da estrutura de Estado. A Olympe de Gouges fez uma carta, né, estabelecendo, a exemplo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e era do homem mesmo e do cidadão mesmo, os direitos a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Lá no artigo 10, estabeleceu o seguinte, a mulher tem direito a ser levada a cada falso, ou seja, também tem direito a ser julgada, e do mesmo modo a subir na tribuna, como tal, em suas manifestações, e que suas manifestações não alteram a ordem pública estabelecida pela lei. O fato dela representar, poder se manifestar e ser livre, isso não interfere na ordem, né, do Estado liberal. O que aconteceu com Olympe de Gouges? Vocês acham? Foi guilhotinado. Porque é muito ousada, né? É uma ousadia. Perdeu a cabeça. É uma doida, uma louca, né? Foi guilhotinada, 7 de novembro de 1793. Na sentença, dizia isso, né? Por querer ser um homem de Estado. Querer ser homem. Por querer ser homem. Gente, quando eu falo aqui que o feminismo é o filho que a Ilustração não desejou, veja a força dessa fala. Porque essa trampa, essa armadilha da primeira geração dos direitos humanos excluiu a todos. O Estado de Cidadania, veja, até hoje nós temos, né, na nossa sociedade a ideia de que para alguns o direito, para outros não. Quando a gente defende um direito punitivista penal, da forma com que politicamente a gente defende o nosso país na América Latina, a gente está reforçando essa ideia de que o direito é para aqueles cidadãos do bem. Sabe, os humanos de direito, que eu tenho pavor dessa frase. Humanos direitos. Exatamente. Porque o que é o humano direito? O humano direito é o humano que tem um status. E o status hoje é ser consumidor. O status hoje está em ser homem, branco e consumidor. Porque o ter hoje é o que dá a condição de cidadania. Se você não tem, você não é cidadão. E está absolutamente relacionado à condição de consumo, para a gente ir para o intervalo. Por que está? Porque se você não tem condições de consumo, ninguém nem te dá bom dia. Fora as outras opressões que são acumuladas a essa, como a de gênero, né, como a questão racial, como a condição material, enfim, tudo isso. Agora, a questão de consumo, ela virou prioritária. E aí o bem-sucedido é Elon Musk, porque eu adoro falar mal desse cara. E aí ele vem para o Brasil, aí me dá mais motivo ainda para morrer. Não é? Então, este primor, gente, este primor que é considerado o herói, né, do mercado internacional, uma pessoa à frente do seu tempo. Imagina que corajoso mandar a custo, né, deixou todo o seu dinheiro para mandar espaçonaves para fora da Terra. Isso sim que é um empreendedor de verdade. Não é isso que a gente vê? Daí vem aqui, a pessoa se ajoelha e chora na frente dele como se fosse um santo. E a gente recebe, venha, nossa, a Amazônia é sua. Vamos lá, o recurso natural aqui é seu.
Aliás, se tiver que romper a democracia aqui, ele mesmo falou, se tiver que ser um golpe para o mercado entrar, falou quando foi na Bolívia. Quando teve a Bolívia, ele fez um Twitter lá, se precisar dar um golpe na Bolívia, vamos dar um golpe, o que importa é manter o mercado. Este gênio que só chegou onde chegou porque explorou o Estado. E eu recomendo para vocês, fortemente, a entrevista, o podcast do Mano Brown com a Sueli Carneiro, dessa semana. De arrepiar, tá? Arrepiar, é imperdível. Porque ela vai demonstrar, entre outras coisas, olha, essa entrevista vale muitas aulas desse curso, sinceramente. Né? Sueli Carneiro, ela é, eu vou falar, né, eu não tenho lugar de fala, mulheres negras. Eu não tenho. Eu gostaria que a Ana estivesse aqui, a Patrícia estivesse aqui. Agora, a gente tem um compromisso antirracista, então não tem como deixar passar. A Sueli Carneiro é uma das grandes intelectuais e mulheres que resistiram, né, ao Brasil ditatorial. Né? E ela nos ensina nesse podcast, entre outras coisas, que sempre existiram cotas para os brancos no nosso país. Quando acabou a escravidão no nosso país, os migrantes europeus vieram para cá com benefícios. Perfeitamente. E os negros tiveram abolição para quê? Para morrer na miséria. Sem qualquer espaço. O que ela vai dizer é o seguinte, ficam falando contra as cotas, né, para os negros, mas os brancos sempre tiveram cotas. Os migrantes italianos, e eu sou filha dos migrantes do sul, da Itália, né, sempre tiveram condições. Aí veja, né, teve uma hora que o Mano Brown fala assim, mas eles prosperaram. Aí ela mostra, cabalmente, prosperaram porque tiveram apoio do Estado, o que foi sempre negado, né, aos negros e às negras, sempre foi negado. Então, vejam essa entrevista, porque ela tá extraordinária, e vai desmistificar essa ideia de meritocracia, né, que esse sujeito vem aqui tentar representar. Então, veja, a ideia do consumo você só é respeitado quanto mais poder de acúmulo você tem na sociedade. E o que a gente tem visto na mídia é isso, né, a ideia de que você é empreendedor de si mesmo, você pode... Eu sempre cito aquela revista, tem uma revista chamada Você Se-á. Já viram essa revista? Você Se-á é a revista que você tem que virar uma pessoa jurídica. Porque você tem que seguir os mesmos padrões, né, de mercado, como se fosse... Bom, línguas, você tem que se colocar ativamente, porque só vai vencer se você der o sangue, acordar cedo, né, e der o sangue até a última hora do seu dia para ser uma pessoa bem-sucedida. E quantos dão sangue nunca serão bem-sucedidos nesse sistema de desigualdade social? Porque as desigualdades são estruturais. Não saem do mesmo ponto de partida. Está muito distante um ponto de partida do outro. O fato de você ser branco já te dá uma partida muito lá na frente, mais longamente lá na frente. Então, a gente tem que reconhecer o sistema de privilégio branco, é verdade. Bom, então, eu queria trazer, nesse primeiro momento, eu sei que tem um intervalo, e eu não sei se vou conseguir terminar a fala de hoje, mas vou tentar avançar, trazer esse como a primeira onda do feminismo, e eu vou seguir um pouco falando ainda disso depois do intervalo, surgiu junto com a primeira geração dos direitos humanos, mas surgiu incomodando, cutucando. Cutucando e morrendo por isso. As mulheres foram mortas, né, porque reivindicaram. Depois de um passado na Europa, de um processo, né, estatal, institucionalizado pela Igreja, como você muito bem colocou, da Inquisição, da caça às bruxas. Veja, nem a história refaz, nem historicamente a caça às bruxas, a Inquisição da Igreja Católica às mulheres, foi contada corretamente. A gente desconhece, né, parte dessa caça, mas a caça às bruxas é a caça ao movimento de resistência, aquelas que ousavam a se colocar... Porque como é que as mulheres que são sem alma, desalmadas, porque a ideia é você pesa um cachorro e pesa uma mulher morta, e vão ver que, né, não tem o mesmo peso anos depois, então não tem alma. Mas pesar o homem, ninguém teve a ideia de pesar, né? Pesa só a mulher para comprovar que ela é uma desalmada. Então, a desalmada, esta mulher desalmada que ousa, como ela tem conhecimentos que são conhecimentos racionais sobre o mundo, mas só pode ser bruxa, né? Porque elas estão aí, tem alguns pensamentos que não correspondem à sua imbecilidade, ao seu papel natural de cuidado, de ficar na família. Então, essas bruxas são as mulheres que ousaram pensar diferente, se colocar diferente. E aí o argumento para matá-las era qualquer um.
não é? Aquela ideia do Adão e Eva vai perseguir, né, vai construir o tabu em relação à mulher, porque Eva é o torto do homem, né? Ela é a costela, é o lado torto, é errado, é equivocado, e é ela que destruiu o paraíso. Então tem esse mito da destruição que a mulher traz, junto com uma figura também. Vejam como é forte, né? Porque a figura da destruidora do paraíso, que está corporificada numa mulher, naquilo que vem do homem, num sujeito que é torto, né? Ou não perfeito, ou alguém que é imperfeito em relação ao homem. É um sub-homem, um não-homem, um ser imperfeito, frente à natureza perfeita masculina, e também junto com a visão da Maria, que é a mãe virgem, que é a virgem intocada, que é a mãe de todos e que representa essa afetividade da mulher. Então, a Igreja Católica ela vai potencializar essa ideia, né, da opressão da mulher, sobretudo, por desconfigurar a sua subjetividade totalmente, né, colocando ela no espaço privado e totalmente desconfigurando. E aí vem, né, toda a cultura de opressão do corpo, do tabu em relação ao sexo, ao desejo, à sua menstruação, aquilo que é, né, também de biológico, né, a fazer do biológico feminino algo a se envergonhar, né, algo a não se ter, né, não sequer se conhecer, né. As mulheres são proibidas até de conhecer o próprio corpo, enquanto os homens são estimulados a conhecer o próprio corpo, a mostrar, a comparar, a dizer como é bom, né, ter prazer, decorrendo das práticas ali sexuais que muito cedo começam, e é natural, mas para a menina não, cuidado que ela pode, né, virar uma mulher de vida fácil, né? Muito bem. Também, no campo teórico tem uma referência fundamental, vamos lá, dessa primeira onda do feminismo, que é da Mary Wollstonecraft, que publicou o livro Reivindicação dos Direitos da Mulher. Esse livro é um marco mesmo do movimento feminista, inclusive a Boitempo recentemente lançou esse livro. Há uma retomada da leitura dela, que é interessante até para os dias atuais. Depois, no final, vocês vão ter esse slide, tem uma série de bibliografias, inclusive um drive cheio de livros já de acesso que vocês vão poder ter aos textos feministas, então não se preocupem em anotar. Então, no campo teórico, né, esse livro é um marco porque é considerado até uma obra fundacional, porque ela vai tratar sobre igualitarismo entre os sexos, a independência econômica, a necessidade de participação política, veja, esse tema da participação do público, que é muito marcado nessa primeira onda, e da representação parlamentar. Então, ela também vai reivindicar o direito à razão e conhecimento, veja, porque o iluminismo, né, toda a ideia da racionalidade liberal, é uma reivindicação dessas mulheres nesse momento, porque elas não participaram desse processo, como eu expliquei. E combate muito, no campo da filosofia, a própria ideia do Rousseau, que vai absolutamente naturalizar o papel de inferioridade da mulher, né? Rousseau traz aí toda uma força, né, na filosofia, absolutamente. Então, ela combate, né, Rousseau vai fazer um contraponto a Rousseau importante. Para resumir, neste primeiro momento da primeira onda, porque é um movimento largo, a reivindicação é, sobretudo, direito à educação, direito ao trabalho, direito matrimoniais e respeito aos filhos e direito ao voto, e a participação na questão do processo público. Aqui eu vou passar aqui um pouquinho, porque também, num segundo momento, ainda dentro da primeira onda feminista, nós teremos as feministas que são também do campo, digamos, do marxismo, do socialismo, aquelas do campo do trabalho, que coincidem com o mesmo contexto de criação do cooperativismo, do socialismo, por influência do marxismo, na chamada mesmo segunda onda e segunda geração dos direitos humanos. Acompanhou o movimento feminista, também acompanhou as mudanças do processo histórico desse momento da primeira geração para a segunda geração, que é uma classificação, inclusive, questionável, né, pela nossa teoria crítica, mas o que acontece na Europa depois, né, que ocorrem as revoluções liberais? Um movimento todo de industrialização que vai gerar a proletarização, né, a vulnerabilização das condições de trabalho, inclusive de mulheres, crianças, né, com largas jornadas, e de uma teoria socialista e dos sindicatos, do surgimento do próprio cooperativismo, por exemplo, na Inglaterra,
que vai se insurgir contra essa ideia liberal, capitalista de existência do Estado, dizendo, não, o Estado também tem que servir não só para conter a opressão do poder, como queriam os liberais, mas também tem que atuar, prestar políticas públicas para combater e minimizar as desigualdades sociais. E é pelos direitos sociais, pela reivindicação do direito ao trabalho, né, também fundamentados, aí, como eu falei, pelo socialismo, né, todo esse contexto da Europa naquele momento, que teremos feministas nesse campo de pensamento de referência. Como, por exemplo, Flora Tristán, que até, né, é a feminista que dá nome para uma das residências lá na Espanha nossa, que vai publicar a União Operária. Veja, esse livro, União Operária, até às vezes precede, né, alguns autores conhecidos de reconhecida importância para a organização da luta trabalhista. E ela é uma referência porque foi a primeira, por exemplo, a ter proclamado o princípio da autoemancipação do proletariado, antecedendo em 4 anos a publicação do Manifesto Comunista de Marx e Engels. Essa obra foi pensada como instrumento de propaganda de uma fé verdadeira, aquela de salvação da classe operária por ela mesma, e, mais do que isso, da humanidade pela classe operária. Veja, mulheres pensando as relações de trabalho, as relações de opressão, as condições materiais, a luta pela igualdade social. Né? Flora Tristán também, portanto, é um exemplo de um feminismo da primeira onda, não só pensando em participação política pública, no papel da mulher, nessa estrutura democrática, né, que os liberais construíram, mas também pensando em desigualdade social, em combate das injustiças sociais que são materiais, né, no sentido material, também influenciados pela própria ideia do socialismo, como eu apresentei para vocês. Em 1848, Jeanne Derain, que é francesa, curso de Direito Social, a Flora Tristán, ela é peruana-francesa, ela tinha nacionalidade. A Jeanne já é francesa. Curso de Direito Social para as Mulheres, ela elabora um projeto de união das associações trabalhadoras. Ela projeta o que depois viriam ser as centrais sindicais, as ligas, né, dos sindicatos, dos trabalhadores, pensada por uma mulher que ninguém sabe. Né, isso precedendo muitas vezes até homens, né, que vão construir esse processo no sindicalismo. Porque também o movimento de esquerda, depois vão denunciar as feministas, também propaga o patriarcalismo, né? Também é um contexto machista, patriarcal. Mesmo as lutas, né, sociais, por direitos sociais, são lutas eivadas aí das raízes do patriarcalismo também. A esquerda é mais progressista, nem em todos os campos. Né? Nesse campo aí se manteve firme também no reforço do patriarcado. Né? Bom, e nesse contexto, que em março, né, de 1857, já falando de prática social, as mulheres, né, existe a Marcha das Trabalhadoras por Melhores Condições de Trabalho, foram perseguidas na indústria têxtil de Nova York, que dá origem ao Dia da Mulher, né, 8 de março. Então, nesse contexto de uma contestação, de uma reivindicação, não só de participação pública, mas também de uma reivindicação que envolve condições de igualdade social, com discussões mais amplas da estrutura da desigualdade social. Então, ainda nessa primeira onda, nós temos, portanto, mulheres socialistas que pensavam diferentes das liberais ali que eu falei. Agora, o marco mesmo, um marco importante da luta é a luta pelo sufrágio, que foi um marco do movimento político, né, da praxis social do movimento feminista. A luta pelo sufrágio, no Brasil, por exemplo, durou mais de 70 anos. Foi uma luta longa de se conquistar. Veja que interessante aqui, pessoal. Em 1840, em Londres, teve um congresso anti-escravagista. Já havia um movimento, né, para a abolição de anti-escravagista, para a abolição da escravidão, etc. E um grupo de mulheres americanas quis participar. Bom, estamos aí, vamos lá no movimento progressista, eles estão discutindo, né, contra a escravidão, apoiamos, estamos juntos. Foram impedidas de entrar. Né? Foram impedidas com o argumento de que a participação delas ofenderia a opinião pública britânica. Porque elas estão relegadas aí às tarefas domésticas, portanto, foram silenciadas mais uma vez. A história da humanidade é a história do silenciamento, como eu falei, da violência, né, do domínio sobre o corpo da mulher, sobretudo, não é? Bom, o primeiro encontro nessa tradição aí eurocêntrica e ocidental que ocorre das mulheres foi nos Estados Unidos,
onde vai ser, né, promovida a declaração dos sentimentos e de pareceres, a chamada declaração de Seneca Falls. Bom, foi o primeiro texto que propagava o direito ao sufrágio, o direito à representação, o direito ao voto, né, que foi um movimento forte que surge nos Estados Unidos e que depois, de fato, vai também influenciar movimentos nacionais dos outros países pela mesma luta sufragista, né? A luta sufragista é uma luta marco, portanto, da primeira onda do feminismo. Agora, eu falei do primeiro evento, agora, claro, na ideia do sufragismo, não incluiu, portanto, né, nesse momento, a igualdade com outras reivindicações de outros grupos de mulheres, como, por exemplo, as mulheres negras. Então, mesmo nesse congresso, tem uma mulher, conhecida, que era, né, se chamava Sojourner Truth, que fez um livro, né, fez uma manifestação, uma carta, dizendo, bom, vocês estão dizendo que as mulheres são relegadas aos espaços privados, que vocês não têm direito à participação política, mas eu sempre trabalhei, por exemplo. Né, a Sojourner já vai dizer, eu sempre trabalhei, eu não sou mulher, então ninguém para mim abre espaço para passar na rua, ninguém me trata, né, com a feminilidade da mulher, né, da mulher branca privilegiada, não era considerada também para as mulheres negras, por exemplo. Então, a Sojourner é a primeira que vai dizer, e eu, por acaso, não sou mulher? Porque vocês estão dizendo que vocês não têm direito ao trabalho, mas eu sempre trabalhei, sempre fui obrigada a trabalhar. Então, aí é um referencial para o movimento negro, a Sojourner, né? Ela é realmente um referencial do feminismo negro, que depois vai vir com toda a força, né? Bom, então, essa luta sufragista tem homens também que apoiam, e é importante, assim como sempre os movimentos também vão ter as adesões, né, importantes de homens, de outras categorias, os antirracistas, por exemplo. Então, o liberal John Stuart Mill, que é um liberal reconhecido, é casado com uma feminista e vai ser influenciado por ela, não vai rir da cara dela, né, ao contrário do anterior lá. E vai somar na luta pelo sufrágio. Aqui no Brasil, Nízia Floresta, ao lado de Berta Luz, são consideradas, né, pioneiras do movimento feminismo, fundaram a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que tinha aí como objetivo lutar pelo sufrágio feminino e o direito ao trabalho sem autorização do marido, né, porque era tutelada, né, o direito estabelecia um sistema de tutela sobre a mulher. Aqui eu coloquei a Sojourner, então, proletárias, pobres e negras não estavam incluídas nesse universalismo, né, da primeira onda sufragista, das mulheres brancas sufragistas não somaram, né, a luta das mulheres negras, por exemplo. Aqui como eu falei no início da aula, coloquei um quadro da Rosana Paulino que vai mostrar bem como é diferente, né, a opressão que a mulher negra sofre e viveu historicamente. Então, se a mulher branca sofreu suas formas aí de opressão, para a mulher negra é tudo de outro paradigma, né, de opressão. Esse quadro finaliza a discussão da primeira onda, nessa linha também, para marcar bem como essa primeira onda sequer tocou na questão do movimento negro, por exemplo. Não alcançou, não tocou, não incluiu, não reivindicou junto, né, não se solidarizou, não teve sororidade, né, nenhuma solidariedade. Estavam falando do contexto típico ali delas. Bom, isso, evidentemente, vai mudar aí para frente. Claro, depois, fazendo um recorte aí, o que acontece, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente falou sobre todo o movimento. Vocês veem que o sufragismo no Brasil, o direito ao voto no Brasil vem com o decreto de Getúlio Vargas, mas muitas constituições estaduais dos estados, né, primeiro reconheceram, depois ele reconheceu o direito do sufrágio feminino. Mas a segunda onda aí vem, já no contexto do pós-guerra, lá na década de 70, com uma ampliação do movimento e da própria teoria, né? Então, nós vamos ter aí umas demandas mais amplas do que aquele tradicional debate entre espaço público e privado, superando bastante essa questão dessa divisão do espaço público e privado. Então, tem também ainda o feminismo liberal, que vai reforçar essa ideia, né, do quanto é opressora essa ideia, essa prática de colocar a mulher exclusivamente no espaço familiar, continuará tendo esse debate, mas, ao lado desse debate, feministas que vão ressaltar a questão da liberdade sexual, da contracultura, todo o movimento hippie também, né, de emancipação do corpo, da questão sexual.
E um feminismo cultural, que a gente fala que é o feminismo da diferença. O início, o surgimento dos feminismos, dos movimentos das teóricas, que não se reconhece nessa primeira onda, nesse discurso universal, como eu coloquei. Agora, claro, um dos marcos importantíssimos teóricos dessa segunda onda é Simone de Beauvoir, com a obra O Segundo Sexo. Por que é importante essa obra? Né? Referencialmente, por que ela é importante? Porque ela vai, pela primeira vez, construir essa ideia de gênero como algo cultural. Né? Então, veja, nós temos, até então, um discurso sobre espaços da mulher, sobre as opressões, as denúncias, tanto na área social quanto na esfera pública, mas não havia uma elaboração muito concreta sobre o quanto a ideia de gênero é cultural, né? Construída culturalmente. Então, o papel da mulher, ela é uma construção absolutamente cultural sobre os nossos possibilidades e potencialidades, e restrições de potencialidades, né? Ou seja, do próprio silenciamento. Então, ele vai dizer, bom, gênero não é uma questão biológica, é uma questão social. É fundamental entender isso, né? Talvez não estou dando a devida importância aqui, em função do tempo que nós temos. Parece óbvio hoje para nós, mas nesse momento não era. O gênero é uma construção cultural e social, porque é o papel que culturalmente, historicamente, foi nos atribuído, sem direito de escolha, né? Com silenciamento, com violência, com opressão, com morte. Então, essa construção que nos colocaram na cabeça de que era biológico, que nós nascemos pela maternidade, que nós temos a função biológica para gerar o mundo, né? Todo esse peso de manutenção da humanidade que nós temos nas costas, não é biológico. Foi culturalmente construído. Isso é um impacto tremendo, porque a gente começa a entender que há um discurso racional de submissão da mulher, em função da nossa genética. E com discursos que hoje, senso comum, até hoje perduram. Né? Veja, não é normal, é só a mulher que pode gerar filho, então não é natural. Aquele discurso raso, às vezes vocês ouvem no Direitos Humanos, aquelas pessoas que são homofóbicas, né? Homoafetivas, homofóbicas, dizem, não, mas veja, lá na floresta, os animais não agem assim. Não tem nada que a gente possa vincular com o estado de natureza, com as relações que acontecem na natureza, com os processos culturais. E fizeram acreditar, esse discurso se reforça até hoje. Até porque existem animais que são homossexuais. Exatamente, até porque tem práticas que são... Né, esse discurso pretensamente científico. Então, a academia e a ciência, a universidade, manteve o seu perfil patriarcal, porque usou de teorias, né, científicas para justificar a submissão. E Simone de Beauvoir vai dizer, não, espera aí. Né? A questão aqui é social, é uma construção cultural sobre o nosso gênero, que nos foi colocada pela sociedade, pelos valores morais, pelos valores históricos, religiosos. E sexo biológico, e a biologia é outra coisa. Não condiciona a nossa forma de vida. Então, ela é um referente, porque ela constrói, né, essa concepção de gênero, que denuncia, ajuda a identificar essas camadas opressoras aí do próprio patriarcalismo. Bom, mas o poder e a cultura são patriarcais. A mulher é o outro. Por que é o segundo sexo? Não tem reciprocidade. Né? A mulher é uma mera projeção dos desejos masculinos. Ela só está ali, só vive para cumprir a função de atender aos desejos dos homens. Atender às suas necessidades, a necessidade da família. Né? Então, é o segundo sexo, né? Sem qualquer reciprocidade. É um marco, né? Importantíssimo, hein? De compreensão da realidade. Bom, também temos aí, né, ainda na linha das liberais, nessa segunda onda, a Beth Friedan, que vai escrever A Mística Feminina, falando muito sobre como é a vida das mulheres, né, do lar nos Estados Unidos, assim, uma perspectiva bem liberal mesmo. Então, na Mística Feminina, ela vai dizer, o problema é político também. Veja, politizar, né, politizar o tema do feminismo é importantíssimo para denunciar essas práticas sociais também. Mas a mística feminina foi, na verdade, a reação patriarcal contra o sufragismo e a incorporação da mulher na esfera pública durante a Segunda Guerra Mundial. Identifica a mulher como a mãe e esposa, o que restringe qualquer possibilidade de relação pessoal
e culpa todos aqueles que não vivem felizes apenas para os outros. Porque, claro, como eu falei, na guerra a mulher teve que ir ao trabalho, mas depois a gente tem que retomar, né? Porque as relações públicas e a força de trabalho ela é tipicamente masculina. Então temos que devolvê-la ao lar. Essas mulheres têm que retornar ao seu trabalho. Então desqualifica o trabalho feminino, desqualifica a sua função na força de trabalho, etc. E aí coloca-se toda, né, de novo ali no pós-guerra, no momento daquela imagem que a gente tem da mulher nesse momento. A Beth Friedan sempre me lembra aquelas propagandas, né? É muito clássico, né, da American Way of Life, ou seja, do modo de vida, né, norte-americano, que aquelas, né, muito, assim, eu tenho várias imagens que podia ter trazido, mas tem mulher até, assim, a mulher na perna do marido apanhando na bunda, né, os eletrodomésticos para ela ser uma boa mãe, uma boa dona de casa. Como a cultura do marketing reforçou, né, com força essa ideia de que a mulher, o seu papel era ali porque tinha que retirar de novo do mercado de trabalho, tinha que devolver a elas, né? E hoje há movimentos de mulheres que falam, não, realmente eu quero voltar ao lar, essas feministas estão atrapalhando meu direito de usufruir, né? Claro, pode ficar, ninguém é contra que você fique, só não menospreze as lutas históricas da nossa emancipação social. Vamos também entender aqui, quantas de nós tivemos oportunidade de entender esses processos, de ter acesso a essa informação. Então, por que reproduzimos o patriarcalismo, o racismo, etc.? Muitos porque querem manter o seu sistema de privilégios. A maioria, eu diria, dos brancos, não quer usar, porque vai afetar a sua estrutura de poder. Agora, muitos, quando você vê um negro numa fundação fundamental, né, como a Fundação Palmares, né, jogando dessa forma no lixo todo o processo de luta de um povo, você vê que, enfim, tem pessoas que não só porque não conseguiram se emancipar, cumprem um papel para o sistema de privilégios. E sempre tivemos mulheres e homens que são subalternizados, vulnerabilizados, cumprindo o papel da manutenção do sistema. Quando você tem alguém bem-sucedido nessa linha, né, entre aspas, que é da classe subalterna, então uma mulher negra bem-sucedida em termos de mercado, um homem negro bem-sucedido em termos de mercado, ele é usado como exemplo. Tá vendo? Olha, ele conseguiu. Então vocês vão ver me reclamar. E aí, né? Para a meritocracia. É a meritocracia. Também, então, na segunda onda, né, as feministas da linha liberal, mas também ali as chamadas feministas radicais, né, que eu já tinha comentado ali na primeira parte, que vão dizer que toda aquela questão da libertação sexual, do tema, né, da dominação, como eu falei, do movimento do hippie, da contracultura, que para elas não se trata apenas de vencer o espaço público, igualdade de trabalho, educação, enfim, mas também é necessário transformar o espaço privado. Então, por que são consideradas radicais? Porque vão falar de sexualidade, né? De como, como eu falei, também a hierarquia e a autoridade afeta o âmbito das emoções, a subjetividade, né, no âmbito pessoal. Uma referência é Kate Miller, vai escrever Política Sexual, em 1970, onde ela vai dizer, bom, o sexo é uma categoria social impregnada de política. Bom, aí vai fazer toda uma crítica também aos movimentos de esquerda. Opa, também são machistas aí, né? Hoje a gente dá o nome de esquerdo macho, tem muito por aí. Então, as feministas da segunda onda expandiram o significado de justiça para além da questão da classe trabalhadora, reinterpretando as desigualdades sociais que tinham sido negligenciadas, rejeitando o foco exclusivo no marxismo ou no liberalismo. Então, desvendaram outras camadas da injustiça na família, nas tradições culturais, na sociedade civil e na vida cotidiana. Importantíssimo, então, a teoria e o movimento feminista, porque elas vão demonstrar que o mundo é mais complexo do que direita e esquerda, né? O movimento identitário surge a ideia de representação, de lugar de fala, mostrando que existem outros modos de vida que não passam necessariamente pela ou exclusivamente pela luta de classe. Uma briga que até hoje está, né, na nossa política de uma forma ferrenha. O identitarismo prejudica ou favorece. Não vou entrar nisso agora. É uma polêmica atual, mas foi aí, já, né, sinalizada aí por essas feministas, né? Bom, a terceira onda do feminismo, coloquei uma obra aí de Adriana Varejão, super consagrada, né, artista brasileira super consagrada hoje, que das artistas vivas, os artistas vivos mais brasileiros vivos, as obras mais caras são dela. Bom, nessa nossa ideia de meritocracia, consumo, etc., não sei se isso, né, pode significar, mas
obras de caráter também feminista, né, que tem essa expressividade toda. A terceira onda é o feminismo da diferença. Vamos lá, aí sim, né, entra aí toda uma ideia de feminismo plural, de multidimensões, de interseccionalidade, né, especialmente do movimento negro, de mulheres que vão dizer, olha, não tô identificada aí, né? Vamos falar de dor, né? O que compartilham as mulheres negras? Não é sororidade, não é a ideia de que nós somos, né, temos que ser cúmplices, ter empatia. Não, o que as mulheres passam negras, né, me arrepia, porque, pessoal, eu ouvi a Sueli falando hoje, eu estava ouvindo, né, essa entrevista, estou muito impactada por ela. Ela diz, bom, as mães negras é que perdem seus filhos na favela, não é? São as mães negras que ficam com essas dores. Então, o luto é um verbo para essas mulheres. Isso é de arrepiar, cara. O luto é um verbo, porque a dor de uma mãe que perde um filho, né, é a dor da mãe negra. Então, não é sororidade, é dororidade. Porque o que se compartilhou até hoje foi a dor. O que nós sabemos nessa escrevivência é vivenciar os nossos processos de dor que a mulher negra passou e que não são, para nada, aproximados ao que passaram as feministas brancas, né, de países privilegiados, ou mesmo no nosso país. Então, esse é o feminismo, esse é o momento da insurgência de novas formas de pensar o feminino, o feminismo, né, que não estavam contempladas nas ondas anteriores, que foram importantíssimos também para romper. E Sueli falou hoje, eu falo porque a Sueli fala que a Lélia Gonzalez foi a grande referência dela, né? E ela é a nossa referência viva. Então, ela diz hoje, veja, os brancos não precisam ensinar mais nada para a gente já entendeu tudo, não veio querer ensinar, né? Então, eu estou aqui num papel difícil, porque eu queria não estar eu falando, mas eu tenho o dever de dizer que, nesse momento, a insurgência das mulheres, especialmente negras, das mulheres latino-americanas, a ideia de um movimento que existem outras formas de cultura que não estavam incluídos aí, é que surge com toda a força, numa pluralidade imensa de movimentos e de teorias também que vão justificar esse terceiro momento, né, do feminismo aí no mundo. E eu lembrei isso também porque, veja, existe o conceito de Pachamama, né, em algumas culturas indígenas latino-americanas, a ideia que é a mãe terra, né, que é o significado da vida, de uma cosmovisão do como deve o mundo funcionar, as relações comunitárias, etc. Nesse momento, então, na terceira onda, nós temos aí as variadas insurgências. Vejam isso. Sim. Então, aqui, né? Veja, é emocionante, né, Manuel? É emocionante, não é, gente? Sério. Porque é de estudo sobre a cultura brasileira, sobre o racismo, sobre o papel das mulheres. Você falou, tem até hoje. Eu ouvi também, sempre é uma crítica, né? É muito violento o feminismo negro, porque as mulheres vêm com muita força, muito violenta, elas reclamam muito, etc. E eu ouvi esses tempos também o Lázaro Ramos falando, imagine, você segurou, é como segurar um vômito mesmo. Você foi silenciado de séculos de racismo e opressão. Quando sai, meu amigo? Sai como um vômito mesmo. Então, nós temos que entender, às vezes, temos que entender mesmo. O nosso papel, às vezes, que é de ouvir. Simples assim. Ouvir, né? E é difícil ouvir, né? Muito difícil, às vezes, ouvir. Então, eu digo isso com todo amor e carinho que eu possa, no mundo, dizer. Se colocar no lugar do outro é difícil, é muito difícil. Bom, então, essa terceira onda, para a gente ir finalizando, né? Uma forte crítica da reivindicação da igualdade, ou seja, ingressar. Por que há a crítica dessa reivindicação? Porque as feministas plurais vão dizer, vocês querem só participar do Estado democrático, vocês querem só fazer parte do sistema de privilégios. Então, se para vocês alcançaram o status de cidadania, ok, e o resto? E aquelas que não estão incluídas, não estão visibilizadas, há uma crítica forte, né? Incluindo temas transversais, como classe, raça, etnia, sexualidade, etnocentrismo ocidental, colonialismo, feminismo decolonial, é fortíssimo na América Latina. Temas que são de múltiplas dimensões, né? Incluindo demandas que são também tradicionais, a questão da reprodução sexual, educacional, das condições materiais do trabalho, entre outras coisas. Na década de 90, eu vou fazer aí referência a Judith Butler, que veio aqui, quase foi, né?
linchada no aeroporto por esses neoconservadores, se vocês lembram, ela veio aqui, foi muito maltratada. E o Henrique vai falar muito, porque ela vai trabalhar a questão do corpo, das outras diversidades, etc. É uma referência a Judith Butler, especialmente para essa abertura ao movimento queer, a identidade de gênero, ampliação, né, do gênero mesmo no LGBTQI+. Né? E também um debate sobre micropolíticas, quer dizer, não é só a questão da estrutura patriarcal, da opressão, mas temas de reivindicações que são exclusivas de algumas categorias sociais, que têm que ser pautadas também. Então, essa é a marca aí. Bom, e um livro importante, que vai representar essa ideia, né, do feminismo plural, é o Feminismo para 99% das Mulheres, da Nancy Fraser, que é um marco também nessa linha aqui. Hoje se fala, né, além disso, eu citei aqui, a gente já falou bastante de mulheres brasileiras que participaram desse movimento. Lélia Gonzalez é realmente a referência. Tem um livro recente também dela, que foi organizado por duas mulheres, né, depois vou mostrar aqui, que resgata vários artigos dela, é importante esse livro. Sueli Carneiro, já falei bastante, a própria Jamila Ribeiro, né, Quem Tem Medo do Feminismo Negro e o Feminismo aí decolonial. Se fala hoje de uma quarta onda do feminismo, só para ter uma ideia desses movimentos globais, né, feministas, que ssão, muitas vezes, reivindicações comuns em vários países. Né? Então, por exemplo, se fala em cyberfeminismo, um ativismo digital, por exemplo, com aquele movimento Nenhuma Menos, né, que foram estabelecendo lutas múltiplas aí em vários países. Né? O Me Too também, a denúncia do assédio em âmbito global, que a indústria também cultural foi muito forte em denunciar, né, o assédio sofrido, por exemplo, na indústria do cinema. E, enfim, com a tecnologia, né, a manifestação dos movimentos feministas também pela tecnologia, com maior amplitude global, pelo alcance que tem mesmo a tecnologia. E a gente chega em 2022, né, para finalizar aí a nossa aula. Então, nós temos aí 1930, uma senhora porque os cangaceiros no Brasil tinham a prática de marcar as mulheres como para definir a sua posse mesmo, ideia de posse. Então, marcada a ferro e fogo mesmo, como se fosse um animal, né? Para identificar a posse. Né? E o cangaço, claro, embora seja um momento de resistência, etc., né, alguns vão criticar, né, querendo desqualificar o movimento, não, mas existiu isso. E houve essa prática de violência em relação às mulheres. Cruéis também, né? Violência, exatamente. E em 22 nós temos essa menina que foi raptada pelo seu namorado, ela foi sequestrada, foi tatuada não só no rosto, mas também na sua vagina, também. Esse indivíduo, enfim, fala abertamente que agora está preso, né? Mas fala abertamente que ela não vai sobreviver. E emociona, porque de novo, né, a ideia de objeto, de posse, de se adonhar, né, se adonar do corpo da mulher, o que diariamente acontece no nosso país com muita força, né? Seja pela violência física, pela força, mas também pela simbólica, né? De apropriação da nossa vontade, do nosso destino, daquilo que a gente merece fazer, do que a gente não pode fazer, como eu falei várias vezes aqui hoje. Nós temos em 2022 com uma mulher marcada o nome do seu namorado, para que ela não tenha mais nenhuma possibilidade de viver, a não ser de ser dele. Como objeto, né, exclusivo de possibilidade de vida, de uso. Né? E a opção dela é essa ou a morte. Simples assim, para esse cara. E quantos não pensam assim? Ainda mais no momento, e aí eu quero finalizar com isso, onde a gente tem uma retomada com força de valores que são neofascistas, porque é um novo tipo de fascismo. É uma política que pensa em dominação mesmo, racial, de gênero, de intolerância à diversidade, como eu falava no início, uma política que não tem vergonha de se colocar assim no debate público.
não se envergonha mais. Ou seja, nós abandonamos, inclusive, aqueles referenciais do liberalismo. Abandonamos o debate republicano, abandonamos o debate público que, pelo menos da direita republicana, permite o diálogo. Não que, né, ele também não seja opressor, como vimos aqui. É mais porque é o debate onde não é possível o debate. Como é que a gente vai contestar valores que se colocam que se baseiam na morte do outro? Se está propugnando a minha morte, está defendendo abertamente que eu devo morrer, eu vou debater com essa pessoa, isso não é liberdade de expressão? Isso não está protegido pelo princípio da democracia? Essa pessoa está pregando um partido que mata, nos mata. E eu tenho que sentar e discutir que isso é liberdade de expressão? E está aí uma guerra cultural colocada, né, para aprofundar o nível de retrocesso em todas as áreas. Na saúde, na educação, na cultura, no direito, né, das mulheres, dos indígenas, dos estrangeiros, dos migrantes, das pessoas pobres. Um discurso que se impõe de uma forma violenta pela arma, pela não educação, né, pela imposição da menina no seio da família, que é onde tem mais pedofilia, que é onde acontece os abusos, violações das crianças. Por que a educação sexual incomoda? Porque a educação sexual permite a criança denunciar. Ela se dá conta que é errado aquilo. Que o que estão fazendo com ela não é certo. Porque a criança não sabe, ela não tem culpa do que estão fazendo com ela. Ela até identificar que é errado, ela pode estar adulta já. Mas, nossa, então o que fizeram aquilo comigo? Né? Então, por isso que liberdade sexual, falar abertamente, discutir para essa gente que quer a retomada de um patriarcalismo medieval. É medieval o que eles estão propondo. E o debate é aberto, é a defesa pública disso, junto com armamento, junto com retirada da educação das mulheres, é o Talibã se impondo na nossa cultura. Então, essa liberdade conquistada pelo movimento corre riscos. Daqui a pouco a gente está se escondendo de novo, escondendo os corpos para sobreviver. Não é? Então, há um momento no nosso país, sobretudo, a perda dos direitos civis, dos nossos direitos civis que foram conquistados duramente, né? Conquistados com a morte de muitas mulheres que passaram. Estamos num retrocesso tamanho que não é conspiração imaginar que a gente pode de novo ser tutelada de novo por homens, inclusive na nossa vontade de desejo sexual. E muitos irão concordar com esse processo. Irão legitimar esse mesmo processo, né? Irão convalidar, porque o que faça, independente do que faça esse governo, essas pessoas, por um fanatismo religioso e político, vão continuar apoiando. Bom, então, somos maiores que isso, né? Então, eu falava com nossa colega agora, no intervalo, toda essa luta, esse movimento que é histórico, que é global, que é multidimensional, que eu queria sensibilizá-los aqui, não tem fim. E, muito menos, está assegurado pelo direito. Lamentavelmente. O direito é uma falácia da elite. Tá? O direito não chega na favela, o direito não chega para a maioria da população. O direito é um instrumento de poder das pessoas ricas, né? Como a gente colocou ali. Esse Estado moderno não chega para ninguém, chega o direito penal, a gente sabe disso. Chega a câmara de gás, que é uma prática dada em aula para os policiais, que é o que a gente viu. Eles ensinam rindo da cara do povo. Né? E na última chacina que teve, as pessoas aplaudindo a polícia levar um homem morto. É a barbárie. A barbárie está justificada. Gente, vai voltar o direito à honra. Matou pelo direito à honra, né? O homem matou porque a mulher traiu, é uma mulher que não é honesta. O conceito de mulher honesta. Exatamente. Então, a gente é uma sociedade que está em risco, né? E eu dizia, bom, eu tenho uma vizinha que, sabendo da chacina, aquela mulher branca, né, de classe média, morreu uma cabeleireira, né? E ela falou, bom, aí vem esse pessoal de direitos humanos, né, que querem defender essa gente. Eu falei, não, mas veja, mas você está dizendo que são todos bandidos, e a cabeleireira que foi morta no sindicato? Estava no lugar errado.
Gente, estava no lugar errado. Mas não é... Eu não consigo mais cumprimentar as pessoas. Para finalizar, eu quero, primeiro, assim, agradecer muito a paciência de vocês, a atenção. Assim. Eu quero dizer o seguinte, o momento é muito crítico mesmo. De novo, vou terminar com a Sueli, porque vejam, né, ouçam esse episódio. Ela vai dizer, é uma política de morte, está morrendo muita gente. Na década de 80, né, a gente não via esse processo com tanta visibilidade, tanta força, porque tem uma política de poder que está no poder, que está levando a cabo, né, uma estratégia. Não dá para achar que é algo engraçado, brincadeira, que chegou lá sem propósito. É uma estratégia. Essa guerra cultural é uma estratégia de retrocessos, né, e por isso que a luta é permanente. Acho que o que ensina a teoria crítica, que também nos ensina com muito mais profundidade, viu, Manuel, o feminismo, né, do que a própria teoria crítica de direitos humanos, é que a resistência ela é permanente. As conquistas legais são só o começo, são sempre o começo, nunca o fim das lutas. O que nós garantimos de direitos civis, de direitos políticos, direitos sociais para mulheres, ao longo de todos esses caminhos tortuosos que nos levaram até aqui, estão em risco. Então, a luta é permanente, né? Nós temos que resistir sempre. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Desculpa. Obrigada.